A família é o espaço mais perfeito que a gente tem da gente ir aprendendo uns com os outros. Porque por mais que a gente seja até mesmo gêmeos, duas pessoas ou quatro pessoas nasçam gêmeas univitelinas, são quatro pessoas diferentes. E a gente que vai diferentes, irmãos diferentes, criações, porque mesmo que seja o mesmo pai, a mesma mãe, mas a criação vai mudando no decorrer, né, do crescimento, né, das nossas crianças, a gente vai aprendendo como pai, como mãe. Mas, como eu estava dizendo, apesar da gente ter todo esse espaço e tal, dificuldades todos nós temos, às vezes conflitos. Ser um profissional numa área e mudar, não pode deixar de ser muita coisa. Mas família a gente nunca deixa de ser. A gente vai ser sempre. E é exatamente esse espaço, né, de família que nos faz nos melhorar. Às vezes, a gente pode acordar meio triste, meio zangado, passar dias sem falar direito, né? Isso acontece às vezes, não aqui nessa família, aqui todo mundo se fala, não tem, né, esses momentos, né, de calar ou de ficar de cara feia. Mas é nesse espaço de família que a gente vai realmente aprendendo. Para que a gente chegue no estágio, né, de ser um PhD em qualquer área, a gente estuda passo a passo, desde o primário, passando, né, pelo ensino médio, ensino superior, tal. Mas a gente, quando chega lá, é que a gente vai aprendendo. Que cada momento tem o seu momento de aprendizagem. Não adianta a gente querer, no primário, querer colocar em prática o que é ensinado no PhD. Também, quando a gente chega a ser PhD, não adianta a gente dizer que foi em vão o primário. Tudo tem o seu momento, tem a sua importância. Então, que a gente lute, que a gente aproveite, inclusive, esses momentos que a gente tem de dificuldades, né, de aprendizagens, às vezes duras, que a gente aproveita para ir reconstruindo, às vezes, os laços que se afrouxam. Porque, como eu disse, se a família é o espaço essencial de aprendizagem, escolhido não por nós, pessoalmente, mas sim por Deus, e Deus não faz nada em vão. Então, se a gente tem a família, que a gente aproveite, né, a família. E esse é o momento, né, em que vem Jesus nos mostrar a importância da família. Que mesmo na dificuldade, nas adversidades, Jesus nasceu, ora, né, num estábulo, numa manjedoura, como a gente costuma dizer, que é tão mais bonito do que dizer que foi num estábulo. Mas ele nasceu no meio de animais, no meio dos animais, para mostrar que aquele espaço, com simplicidade, ali existia família, ali existia aprendizagem. E que essa família, a Santa Família, né, permaneceu unida até o final, né, das partidas de quem foi antes, do José, que foi o primeiro desses, depois foi o Jesus, e no final foi que veio Maria. E ainda assim esses laços permaneceram, independentemente da presença física ou não. Então que a gente aproveite todos os momentos. Todos os momentos. Os que já partiram antes de nós, esses laços continuam. E eles se fazem muitas vezes presentes nos momentos em que a gente se reúne. Eles nos deixaram aqui no longo caminho essas aprendizagens. Aprendizagens muitas vezes de nos mostrar que a gente pode ser muito humilde, mesmo quem tenha um cargo elevado. Mesmo que alguém nos diga algo de forma tão dura ou bruta. Eu estou lembrando da vez da história, né, que Painho, né, em que bateram nele, e no dia seguinte, quando ele sóbrio, ele foi lá pedir perdão à pessoa que tinha batido nele. Então, são pequenas coisas que muitas vezes ficam e a gente registra para a vida da gente para mostrar que o mais comum seria ele querer revidar e dizer: você não tinha direito, por mais que eu tivesse dito alguma coisa, você não tinha direito de me bater. Mas ele foi
né? E isso serve de exemplo para cada um de nós. Para quem não sabia, esse é um dos fatos que eu guardo com carinho como aprendizagem. E isso são esses detalhes que a gente vai aprendendo para colocar em prática o resto da vida da gente. A barba vai ficando branca, o cabelo vai ficando branco, né? E isso mostra que a gente teve condição, espaço de vida para aprender. Se a gente não aprendeu ainda, está faltando então a gente aprender, né? Eu citei um exemplo de pai, vou citar um exemplo de manhã que está aqui com a gente, né? Esta mulher que nos momentos difíceis esteve com a gente, nos protegeu. E nos momentos difíceis, ela também, ou nos momentos difíceis como filhos, por exemplo, ela vinha e nos chamava para conversar. Fazia assim, minha cara, o que é que está acontecendo? E nos escutava. Então, isso é família. E hoje está aqui ela, né? Para chegar e também até nos orientar em certas questões de escolhas e tal. Né? A nos apoiar nas nossas escolhas, inclusive. Né? Então, isso é família. A distância física no processo, né, de crescimento da família, isso pode existir, né? Por exemplo, a gente teve um período, né, que Guilherme estava longe, né, passou um bom tempo, mas o laço não se afrouxou, o laço deixou de existir. E sempre que a gente tiver a oportunidade, vamos nos unir, vamos nos unir. Buscar deixar as mágoas, né, e problemas que muitas vezes a gente cria, a gente recebe, deixar isso no passado, trabalhar dentro da gente e deixar isso no passado, né? E agradecer as oportunidades que Deus está nos dando, porque cada dia é como se costuma dizer, né? Cada dia é uma página em branco em que só você tem direito de escrever, que é o dia da sua vida. Então que a gente escreva hoje, por exemplo, dia 24 de dezembro de 2022, escreva: hoje eu busquei ser feliz, hoje eu busquei fazer alguém feliz, hoje eu agradeci a vida, hoje eu pedi perdão, hoje eu perdoei, hoje eu amei e amanhã vou amar. Eu não tinha programado nada para hoje, de dizer absolutamente palavra nenhuma. Nem pensei que eu ia falar, eu realmente pensei que ia ser sábio que ia falar. Mas eu espero que essas, eu ia dizer poucas, mas acho que foram muitas, né? Que essas palavras que foram ditas, que a gente guarde isso pro resto da vida nossa. Que a gente se ame, a gente se ame. Nada vale mais do que a família, nada vale mais do que o amor. E eu digo aqui, eu agradeço muito a Deus, a família que eu tenho. Muito. Muito. Você não imagina o quanto. Porque é nessa família que eu estou aprendendo a ouvir, aprendendo a falar. Nem sempre falo o correto, mas estou tentando aprender. Eu agradeço a Deus, porque tenho essa família que eu amo. Amo muito vocês. Que Deus nos abençoe a todos. Se alguém não for mais fazer uma palavra, no final, né, de que alguém falar, vamos fazer uma oração agradecendo. Leandro, aí quando você falou do seu pai, né, que ele perdoou, que ele foi lá pedir perdão quando o outro teria machucado, né? Mas ele foi pedir perdão porque ele provocou aquela situação. Isso. Ele fez com que aquele outro se comprometesse de alguma forma, machucando ele, fazendo alguma coisa por ele. Isso. Né? Então, o perdão dele foi nesse sentido. Uhum. Me perdoe porque eu lhe provoquei, né? Isso. Eu fiz com que você tomasse uma atitude que é errada, exatamente, mas fui eu que provoquei. Então, me mas perdoe por eu ter lhe colocado nessa situação. Que é uma coisa difícil, né? Mesmo assim, muitas vezes as pessoas acham que não, ele me bateu, ele não tinha direito de fazer. Foi eu que provoquei, mas ele não podia ter feito isso. E aí ele foi lá para pedir perdão. Outra coisa é a nossa evolução, né? A gente evolui convivendo com as atitudes das outras pessoas que a gente não concorda. Uhum. Mas se a gente aprende a conviver com essas diferenças, as coisas ficam muito mais suaves, mais leves. Né? E a diferença está dentro das próprias famílias.
principalmente nas nossas famílias. São as pessoas que a gente convive desde o momento que nasce, né? E é dentro dessa família que a gente vai aprendendo e vai evoluindo, porque a gente vai aprendendo a conviver com a diferença, né, do outro, respeitando, né? Eu acho que a gente também tem que pensar no conceito de família. E a gente muitas vezes se prende ao conceito de família como ligação Consanguínea. sanguínea. E não é por aí. Eu acho que família é quando tem acolhimento, afeto, que o nome já diz, né? Para o feto, para aquele ser, em prol daquele ser. Por exemplo, você, Carminha, um dia desse eu refletia muito sobre isso. Você, quando Dona Iveta precisou, sei lá, estava aqui, né? E apesar de vocês serem, né, não serem muito distantes, é como se você sentisse Dona Iveta como uma mãe. Você tem uma ligação muito grande com ela, independente do seu filho ser genro dela. Então, algo, né, um sentimento muito grande que une a Dona Iveta. Isso é afeto. Foi muito prazeroso para mim. Isso em é nenhum afeto. momento Cuidado. foi sacrificante. Isso é prazeroso. O cuidado, o carinho, o afeto, verdadeiramente. Porque estar num grupo não significa que a gente está ligado pelo sentimento. E por quê? Porque a gente precisa fortalecer as coisas boas, que vão se transformar em sentimentos, ou que vão, né, preservar os sentimentos. Aí logo depois daquele momento, eu estive aqui bem rapidinho para deixar alguma coisa, porque no outro dia eu vim aqui com mais tempo. Aí quando eu bati aqui no portão, a Iveta saiu, eu entreguei, ela disse, vem cá, me dê um abraço. Pois é, isso é afeto. Te liga muito mais a ela que a outra coisa. E assim, e você sente também esse acolhimento. Então é algo maior. É algo que talvez nós não consigamos explicar. É o afeto que nos une. E isso é verdadeiramente a família. Porque quando Leandro cita aí a questão da família, o nascimento de Jesus, os animais ali acolheram. Eles foram a presença ali do afeto. Enquanto portas se fecharam, os animais acolheram, para nos mostrar também que o afeto, o amor, muitas vezes não vem de um ser que está ligado a nós. Não vem somente desse ser, mas vem de formas diferenciadas. E às vezes é até uma plantinha mesmo que a gente adquire um certo carinho por ela, ela tem um significado. Então existe essa ligação. E talvez a gente não consiga nem entender o porquê, mas é vida. E enquanto sendo vida, transmite carinho, transmite afeto, e nos liga, e nos chama principalmente para o bem, e para que possamos refletir que ser humano é buscar o bem, independente dos conceitos, independente do que se prega como um social. É isso que vale. É o sentimento que nos sentir, transformar o sentir numa ação. E assim, só complementando o que Leandro e Gilmara de Tabela falou em questão aos animais, questão família. Quando Jesus nasceu, também foi acolhido e estava ao redor dos animais. Isso eu me transformei e percebi também em relação a mim. Quando a gata pariu na minha garagem, e até então eu não gostava de animal, não queria criar animal nenhum. E foi logo uma pretinha, um amor que nasceu.
totalmente neguinho. Eu olhei, não quero ela. Aí a mãe do Júlio disse, não pai, vamos ficar, eu não quero. Hoje, eu tenho uma boa enorme pelo animal. E assim, ela fica dentro de casa, ela dorme com a gente. Antes eu não gostava nem de ver, tinha gato, pegava, mas era lá, só visualizando. Mas não queria pra mim. E assim, o carinho que ela demonstra, né, amor, é impressionante. E a forma como elas interagem com a gente, porque é visível. Na hora que eu chego, ela começa a me cheirar. E foi lá, da forma mais humilde que tinha, mostrar que não é o conforto que nos dá prazer, que nos faz felizes. Não é o conforto. Apesar da gente achar lindo, maravilhoso. Mas não é isso. Por isso Que é mesmo, bom também. que é bom também. Quem não gosta, Mas não preenche. Não preenche. não é só ele, né? Que é importante. E somente o sentimento que vai preencher. Quando ele é verdadeiro. Senão, Não é válido. Um aspecto importante, a gente fez grandes escolhas. A sua escolha por Eduardo foi uma das mais maravilhosas que você fez, viu? Eu me lembro, Júlio, quando eu era adolescente, eu cheguei para a manhã, talvez manhã ainda lembre dessa conversa. Adolescente, e a gente tinha estado junto, a gente não se conhecia, é a história todinha que todo mundo já conhece. Eu cheguei para a manhã e disse assim, mas eu sei que eu vou ficar com ele, porque eu sabia dentro de mim que eu queria ficar com ele. Eu estava comprometida com ele. E eu nem entendia nada do espiritismo, né? Não entendia nada dessa história toda espiritual. E hoje, com essa compreensão, eu vejo que a gente fez as escolhas certas. As escolhas certas porque antes mesmo de a gente nascer, a gente já escolheu estar novamente nesse ciclo ou iniciar esse ciclo. Isso. Seja o princípio ou a continuidade, mas a gente escolheu estar aqui. E uma segunda grande escolha que eu queria ressaltar é a escolha da gente estar hoje aqui. Porque a gente sabe da importância de estar na família junto com o sertão, na família matriarca, mas assim, a gente também está iniciando uma tradição na nossa família, sabe? No braço da nossa família. Né? Porque a gente tem a tradição de se reunir com as pessoas do sertão, mas a gente já está ensinando aos meninos a importância disso. É tanto que quando a gente disse, a gente não vai, mas a gente deixou que os meninos decidissem qual parte da família vocês querem ficar, qual parte da família vocês, né? E hoje, por exemplo, o Gil está aqui com a gente, que geralmente Gil está muito próximo da família dela, materna, e hoje ela decidiu estar mais próxima da família, né? Como é que chama? Não sei. Materna da parte dele. Né, o segundo braço da família é tão significativo quanto o fato de Sávio ter optado em estar aqui. São tantas opções, mas ao mesmo tempo eu acho que foi a escolha certa para esse momento. Porque, como você disse, a vida vai passando. A gente nem sabe no próximo ano. O ano passado a gente estava chorando a partida de Titonho, né? Faz pouco tempo que a gente chorou a partida de vovó. Quer dizer, cada ano a gente vai chorando a partida de alguém e vai lembrando da situação. Então, acho que é bem isso que você disse. A gente tem que começar a aproveitar mais esses momentos, assim, de contato uns com os outros. E que bom que a gente escolheu estar no lugar certo. E faltam algumas pessoas, mas a gente sabe que as escolhas das pessoas também são as escolhas certas para aquele momento, não é? E que bom que a gente pôde evoluir nesse sentido, de fazer as escolhas certas. E que bom que eu escolhi certo. Escolhi. Daí é um laço que a gente criou ao longo da vida e que foi se desenvolvendo. As pessoas que estão aqui não são a única família da gente. Tem outras pessoas que estão na família da gente e, como a tia falou, são escolhas que a gente fez que nos levaram até esse momento. E o que eu acho que torna o laço da família que está aqui nesse momento especial é porque são pessoas que ao longo da vida se apoiaram, que fizeram escolhas, que se separaram, mas que voltaram e que hoje
a gente sabe que cada uma das pessoas que estão aqui são pessoas que a gente pode contar, que a gente pode conversar, que a gente consegue jantar numa mesa sem ter problema, porque existem famílias consanguíneas que não conseguem estar numa mesa e ter uma janta. E o que torna um momento especial é a família da gente estar aqui e ser uma família que consegue conversar e ser uma família que consegue ter um momento bom. Porque ao longo dos anos a gente se tornou mais próximo. E é essa proximidade que é sempre boa. E que vai durar muitos anos. Porque uma família como o laço que a gente tem não se separa assim do nada. Mais do que ser dito, eu acho que não só nesse, mas das outras vezes, acho que todo mundo já entendeu que os tipos de laço que a gente tem, por mais que sejam cada um único com cada pessoa, a gente sabe que realmente não é em qualquer lugar que a gente encontra, e que o desenvolvimento deles depende muito da nossa essência como família, mas que a gente também se permita a entender o processo da nossa visão de família e de como a gente pretende desenvolver isso para frente. Digo, no meu caso e no caso dos meninos mais novos, de como a gente vai transformar esse momento em um momento cada vez mais leve e tranquilo para as próximas gerações, para os próximos encontros, e que isso tudo não se perca e só se transforme em uma coisa cada vez melhor, e que cada vez o significado de estar aqui presente, ou de estar aqui presente sentimentalmente, e de ter essas ligações, continue perseverando não só dentro da família, mas em todos os lugares em que a gente estiver. Porque a gente sabe que não é fácil o mundo lá fora e as coisas que a gente tem que fazer para desbravar e chegar nos lugares onde a gente quer. Mas que esse laço ele não se desfaça ao decorrer dessa jornada, não só nossa, mas da de cada um individual. E quando digo nossa como uma família, um amalgamado de sentimento. Como nossos pequenos, Nossos meninos, né? nossos meninos estão se desenvolvendo, né? Eles estão assim, com a cabeça, Desbravando o mundo. né, cheia de coisas boas, às vezes nem tão boas, assim, com seus conflitos, assim como a gente já teve, né? E tem. E Ainda tá. Né? São Com conflitos certeza. diferentes, mas continua tendo. Faz verdade, parte da vida. isso. Mas, assim, quando o Rodrigo diz assim que a gente possa continuar, né, enquanto jovens, e futuramente transformando esse momento, né, que muito de nós não estará, mas assim, que será de uma forma diferente, né, e a gente estará do outro lado visitando vocês, quem sabe, a gente tem essa permissão, né, mas é muito mas é muito bonito ouvir, né, a fala deles. É bonito a forma como Gabizinha sempre se emociona, né? Porque a gente sabe que a emoção, às vezes a gente prende tanto, né, o choro. Às vezes a gente quer muito chorar, está precisando chorar, e quantas vezes a gente não prende, porque tem que demonstrar ser fortaleza, né? E Já ouvi essa conversa, viu? Mas a senhora estava chorando, no caso. mas nós não somos, mas nós não somos fortaleza o tempo todo. E o bom é isso, né? Que nós não sejamos fortaleza o tempo todo,
E quando a gente sentir que não é fortaleza, que a gente tenha quem dar a mão, tenha quem dar o abraço, né? Tenha a quem se acolher e se sentir acolhido pelo outro. Porque a gente fala de família e, como aqui foi dito, família, por partes a gente escolhe e outra parte a gente não escolhe, né? Quando a gente vem, que de certa forma eu acredito que mesmo lá em cima antes de vir, eu acho que a gente ainda escolhe sim, né? Na vinda. Mas para aqueles que não acreditam que a gente escolhe, então a gente veio em uma família, né? E a gente escolheu estar do lado de alguém e construir uma nova família, e assim os filhos vão construindo uma nova família. E eu quero mais uma vez dizer que eu me sinto muito feliz com os 9 filhos que eu tenho. Que não são todos gerados, mas são Pela senhora, todos... né? Bem lembrado. Foram gerados, né? Todos foram gerados, mas a gente tem um vínculo tão forte assim que são próximos, né? Os filhos são próximos. E acabou uma mãe amamentando o filho do outro, né? Então aqui a gente tem madrinhas, tem padrinhos, né? Dentro da própria família. Só os 2 primeiros foi que não tiveram aí essa troca de mães de leite, né? Mas tudo começou o Mãe Jô, agora falando especificamente, exatamente por conta dessa questão, né? De dizer... Não foi mãe de leite, mas você tomou o leite dele todinho, viu? Foi mal aí, viu, Gui? Foi se preparando para Não foi mãe de leite, foi filho de leite. Fui filha de leite, mas fui mãe de leite lata. E o Mãe Ju pegou e ficou aí. Mas eu considero realmente, né? E assim, lembro cada momento que foi vivido com cada um de vocês. Aqueles que estiveram sempre muito próximos, aqueles que não estiveram tão próximos. Lembro a primeira vez que Gilmara viajou com o Sávio e deixou Silvia, e todo dia ela ligava para saber: e Silvia? E Silvia? Parecia mais que ela estava, né, nem aproveitando realmente a viagem, pela preocupação de Silvia, como era que Silvia estava, né? Quantas vezes Luizinho e Laizinha não ficaram aqui, não podia ter um espirro lá, que era manhinha que vinha fazer a sopinha de fígado para que os meninos ficassem fortes. Nem faça essa cara, que você tomou muito e adorava. batida no liquidificador. Pois é. Por isso que a gente queria tomar. Eu não lembro. Mas você gostava de ficar aqui. Ah, não. Tô dizendo da sopa de... Mas você, quando você tinha uma gripe, ia baixar e espirrar. Ai! Levar para Camusim, e era porque era o local mais frio, mas mesmo assim era que se recuperava. Quando seu pai ia embora, você se agarrava comigo. Eu não quero ir, eu quero ficar com mãe, eu quero ficar com vovó. Aqui parecia que estava assim, me abrindo toda de triste. Já vi essa história. Mas no final das contas, o único que foi-se embora foi Sábio. Pois é, sabe, toda a vida foi abandonada. Mas bandoleiro, mas mesmo assim bandoleiro com quem? Com da família, com vovó. Né? Não era bandoleiro com qualquer um que passava na rua e dizia: vamos, meu filho, e ele dava a mão e ia. Na realidade, o Sábio fez o que o Luizinho fazia, né? Exatamente. Eu quero ficar com vovó, quero ficar com vovó.
Aí é a repetição, né? É. Só com personagens diferentes, mas. Né? Então, assim. E ver assim, quando teve o primeiro momento de dizer assim, Rodrigo vai estar fora de casa, eu digo, meu Deus. Rodrigo e Gabriel, ai meu Deus. Quando Gilmara disse assim, a gente tá vendo um local para Gabriel ficar, eu digo, se puder encaixar Rodrigo. Mas aí ao mesmo tempo vem aquela preocupação. E esses meninos só? Como é que vão sobreviver? Como é que vai ser? E todo dia ligava, e todo dia se... Né? E era chamada de vídeo, e era ligação, e era mensagem. Eu acho que muitas vezes eu... Vai reduzindo. Sim, mas não contar disso. Ela foi gravada por Ivete Sangalo agora há pouco. Aqueles gigantes. Edição limitada que eles fizeram, cada um orgulho limitado. Mas a imagem está falando de música, né? Nesse caso. Mas era de não, era da gente apoiando. Era de inverno. Teve duas edições de inverno.